Oi, Ricardo. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Que chique a sua live com as fotos, com toda essa É uma, é preparação. uma, é uma singela lembrança, né? E até mesmo para os seguidores estarem acompanhando, né? Eu mexi lá nos seus arquivos pessoais, mas peguei alguma coisa só relacionada até ao profissional, né? Não fucei muita coisa, não. Mas já dá para te conhecer um pouquinho também pelas fotos. Legal. Laís, muito obrigado, tá? Estou muito feliz de podê-la recebê-la, de você ter aceitado de pronto o meu convite, de ter amigos em comuns, né? Como o Pimentel, como o Vinícius. E desde já quero avisar os seguidores, se quiserem fazer pergunta para a Laís, para enviar ali no ícone onde tem um pontinho de interrogação, né? Para a gente poder manusear mais fácil, aparece para mim e para ela. E eu queria que você fizesse suas primeiras considerações, né, e se apresentasse para nossos seguidores. Tá ótimo, Ricardo. Eu só peço que quando tiver pergunta aí você me faz, porque falar e ler é uma Pode característica. deixar. Falam que mulher tem habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não é essa a minha habilidade. Pode deixar que eu te pergunto, então. Tá bom, eu vou me apresentar para as pessoas. Meu nome é Laís Iuri, eu sou psicóloga, trabalho com esporte há mais de 12 anos. Também sou formada como coach esportiva, junto com a Academia Emocional, que é da Suzy Fleury, que é uma psicóloga esportiva muito famosa, trabalhou na seleção, com o Luxemburgo, enfim. E eu, desde então, trabalho com ela em vários projetos. Teve um projeto muito bacana que eu fiz, que ela me chamou junto ao Esporte Clube Recife, em 2015, algumas rodadas lá no profissional, que era o treinador, na época era o Falcão, então foi uma experiência bem positiva para mim. E dali de 2015 até então eu trabalhava com base, trabalhei no Desportivo Brasil, no São Bernardo, na Ponte Preta. Essa foto que você está mostrando, inclusive, é lá no Desportivo Brasil. E aí, depois de 2015, eu comecei a mesclar base profissional com algumas experiências, fiz palestras para equipes profissionais e trabalhei com outra equipe no Paulistão, até onde eu cheguei no Ituano, que até então precisava de um trabalho geral, na verdade, de psicologia, não tinha nada de psicologia até então. Ao contrário, eles tiveram uma experiência lá atrás que foi negativa em 2011 e eles acabaram optando por não ter. Então, quando eu entrei em 2016, eu tinha não só montar a psicologia lá dentro, como provar que a psicologia pode ser bacana, né? E aí foi isso que eu tentei todos esses anos, tentar trabalhar num departamento. Comecei só eu, com pouca carga horária. Hoje eu tenho uma psicóloga que me ajuda, a Isabela, se estiver assistindo, beijo. A Isabela, que me ajuda na base, muito bacana também. E a gente tem 2 estagiários da CEUNSP, que é uma universidade lá de Itu. E eu estou no profissional, então no total, 4 anos de Ituano, 3 anos no profissional. E está sendo uma experiência muito bacana para mim, somada a tudo que eu já fiz, mas uma experiência muito bacana de trabalhar junto com a comissão técnica. O Pimentel, como você falou, um ótimo profissional. O Vinícius, um treinador, um ser humano muito diferente. Maravilhoso. Conheci muitos treinadores na minha vida e ele é bem diferente, ele é bem humano, né? Então a gente conversa bastante, a gente troca muitas ideias, a gente é bem parceiro e eu acredito muito na importância da parceria do treinador com a psicologia, né? E aí eu chego aqui, né? Então eu dou aula em cursos de pós-graduação em psicologia do esporte na Estácio de Sá, dei aula de MBA na Trevisan, Escola de Negócios, no curso de gestão e marketing esportivo. Então, fui fazendo algumas coisas ao longo da minha carreira, dei aula na graduação em psicologia do esporte e assim chego aqui hoje. Então, atualmente, hoje eu atendo atletas juvenis e profissionais particular e aí de várias modalidades, futebol, esgrima, tênis, atletismo, natação. E também trabalho no Ituano, então, como responsável pelo departamento de psicologia. Puxa, é uma honra, tá vendo? Um profissional do seu gabarito hoje está podendo, né, trocar informações, levar informações para os nossos seguidores, né? Peço que você fique à vontade, tá, Laís, para mandar abraços. A live é sua. Para os seguidores aí, mandem pergunta para a Laís para interagir. Tem profissionais lá do meu projeto que me fazem
têm muita curiosidade, ainda falam, pô, a gente precisa de um profissional de psicologia, né, no projeto. Não é o momento ainda, mas tem muitas dúvidas. Aproveitem, né, para tirar suas dúvidas agora. E, Laís, assim, eu fico muito feliz, porque, como eu te falei, como a gente faz diversos cursos, e principalmente em pós, cursos de futebol, a gente acaba, né, encontrando com profissionais da área. Como eu te falei, eu fiz uma pós, eu conheci a Suzy Fleury, ela foi uma das minhas professoras. A Regina Brandão, se eu não me engano, foi com o Brunoro. Se eu não me engano, que eu tive com ela também. Isso lá atrás. E estava iniciando, não tinha. A Suzy Fleury, acho que ela foi uma das primeiras, né? Porque o Luxemburgo fez aquela comissão, né? Aquele staff grande com vários profissionais, né? Isso. Fisioterapeuta, o Pavanelli, que era fisiologista, o Filé, que era fisioterapeuta, né? A Suzy Fleury, ou seja, uma gama de profissionais excelentes, né? E ela falava para mim coisas muito legais que a gente tem uma pauta, eu vou seguir, mas dentro do contexto, se você puder me falar, em estratégias para colocar atletas juntos em quarto, em estratégias para testes para conhecer o atleta, enfim, várias coisas que eu espero que você consiga alcançar, né, para a gente aqui. Então, eu vou iniciar aqui perguntando para você o que faz, né, a saúde mental e a psicologia no futebol. Tá. Esse termo, que foi, inclusive, é o tema da nossa live, saúde mental, ela está muito em evidência nos últimos tempos, principalmente agora, nessa situação toda com isolamento social, nessa pandemia, sobre saúde mental. E tem muita gente que confunde essa questão pensando que é alguma coisa que tem a ver com o lado psiquiátrico, né? Tô louco, não tô louco, né? Então, as pessoas entendem muito saúde mental nesse sentido. Inclusive, a psicologia, muita gente tem essa crença, né? Ah, não vou no psicólogo porque eu não tô louco, ou eu não sou problemático. Eu acho que minha primeira fala aqui a respeito dos nossos tópicos é isso, é que as pessoas quebrem essa crença de que psicólogo é só para louco ou para atleta problemático. Tanto que quando eu entro nos clubes, os meus primeiros atletas com quem converso individualmente são as referências da equipe. São os titulares, são os capitães, são as pessoas que eu entendo e que eu pergunto, obviamente, para a comissão, que são referências daquele time. Por quê? Porque a psicologia do esporte, ela trabalha com todos. O atleta não ter nenhum problema, mas ele quer um objetivo maior. Ele quer outro clube, ele quer ir para a Europa, ele quer ir para a seleção, ele quer sair de um sub-20 e chegar no profissional. Então, o que a psicologia pode ajudá-lo nesse sentido? Então, a gente identificar questões comportamentais que ele pode melhorar, competências emocionais que ele pode melhorar e ajudá-lo a desenvolver, para ele chegar nos objetivos dele. Então, não é só trabalhar com problemas, ao contrário, na verdade, é desenvolver competências para ajudá-lo a chegar no sucesso, né? Então, isso eu acho que é muito importante da gente quebrar. A saúde mental, ela não tem... a saúde mental ela não tem um conceito definido pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né? Mas o que a gente entende que seja saúde mental? É a capacidade do indivíduo de regular suas emoções, de enfrentar os desafios, né, de forma saudável, né, de ter pensamentos e emoções saudáveis dentro do dia a dia dele, né? Quando ele está em desequilíbrio, a gente fala que ele não está saudável mentalmente ou emocionalmente, né? E aí a psicologia dentro disso, ela é responsável por ajudar esse atleta ou essa pessoa, né? Porque saúde mental não é só com o atleta, é com todo mundo, ajudar essa pessoa a ajustar essa saúde mental, essas emoções, para que ajudem ele no que ele vai fazer, né? No que ele a viver, enfim, no dia a dia. E no futebol, por sua vez, como eu falei, ajustar as emoções, porque as emoções estão em todos os lugares, elas influenciam a performance. Muitos atletas talentosos não chegam por questões comportamentais, emocionais, né? Então a gente ajuda nesse sentido no futebol. Pô, legal. E, Laís, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, se for pertinente ao assunto, eu posso já até soltar, já só um minuto. Claro. Pô, legal. Laís, a partir de quantos anos seria o ideal para uma criança procurar um psicólogo esportivo ou psicólogo normal? É do Alê. Muito obrigado, viu, Alê, pela pergunta, Alê Maninho.
Sim. Quando é assim, pensando em desenvolver competências, né, no desenvolvimento de competências, eu penso que uma idade muito baixa, 10 para baixo, é um pouco complicado, porque a gente consegue desenvolver concentração, algumas questões, mas eu já, dentro da minha experiência, óbvio, pode ter algum psicólogo que veja a live que veja diferente, acho que não tem o menor problema, mas dentro da minha vivência, eu percebo que muitos pais procuram, que têm filhos menores de 10 anos, procuram o trabalho da psicologia esportiva, mas é muitas vezes para terapia, que eu acho que a gente tem que diferenciar, né? Tem a psicologia clínica, né, que procura mais fazer uma terapia daquele indivíduo, e a psicologia do esporte, que é mais um pouquinho o que eu faço, que é esse desenvolvimento de competências, etc. Então, eu costumo trabalhar com atletas acima de 12 anos, né? Não que... Mas desculpa, pode terminar, pode concluir. Não que esse pai, se ele enxergar algum ponto a ser melhorado, que ele não deva procurar profissionais, mas aí não necessariamente depende da psicologia do esporte. Pode ser uma psicologia clínica, dependendo da demanda. Geralmente o psicólogo orienta nesse sentido. Eu costumo orientar. Se eu vejo que é para uma demanda que é fora da minha alçada, se é uma terapia familiar, alguma coisa assim, eu costumo indicar. Quando não, obviamente, eu faço o trabalho. Essa ia ser a minha pergunta, mas aí você concluiu. Aí, me fala um pouquinho sobre sua profissão, né? Relacionada ao meio. Quais são as dificuldades, né, que o profissional encontra ainda, né, no Brasil ou, de repente, no exterior, dentro do meio, né? Dentro do cenário? Pensando em mundo, já que você falou em exterior, eu acho que a psicologia encontra dificuldades em algumas culturas onde o psicólogo, a ciência da psicologia, ela não é bem aceita. Então, existem muitas culturas onde vou falar muito da japonesa, né? Que é a minha, né? Que é dos meus avós, né? É muito uma cultura onde você tem que se virar sozinho. Né? É sinal de fraqueza eu procurar uma ajuda emocional, comportamental, né? Que é uma coisa que eu tento quebrar também dentro do futebol, assim, não estou sendo fraco porque eu procuro ajuda, né? Então, existem muitas culturas fora do nosso país que são muito fortes nesse sentido. Então, tem baixo nível de aceitação do psicólogo, mesmo acho que não tem muito profissional formado nessa área nesses países, né? Óbvio, em contraponto, a gente tem muitos países que trabalham demais com a psicologia, né? Estados Unidos, a psicologia do esporte, então, Estados Unidos é um caso desses, Canadá, onde a psicologia do esporte é muito forte. No Canadá, tem uma faculdade, uma graduação de 4 anos só em psicologia do esporte. Né? E aí a gente vem para o Brasil, onde a psicologia do esporte, muitas vezes nem é abordada no curso de psicologia. Nossa! Eu já conversei com pessoas formadas em psicologia que falaram assim, psicologia do esporte, eu acho que eu vi alguma vez em alguma palestra. Nossa. E a pessoa é formada no curso de psicologia. Então, por quê? Porque o curso de graduação de psicologia no Brasil, são muito generalistas. Então, eles tentam passar por tudo. Só que são muitas áreas da psicologia e muitas áreas ficam pelo caminho. Elas não são nem comentadas, né? Então, isso é importante porque isso vai falar um próximo problema que eu acho da nossa área, que é quando a gente entra nesse mercado do esporte, do futebol. Às vezes cai uma oportunidade na mão de alguém que ainda não fez uma pós, que não conheceu um outro profissional da área. Em resumo, ela não sabe nem por onde começar essa pessoa, porque a gente não viu na faculdade nada. A gente viu psicologia clínica na faculdade, psicologia organizacional na faculdade, escolar, hospitalar, que são muito diferentes da dinâmica do futebol e do esporte em si. E então, existe o curso, Laís, para especialização esportiva, no caso da psicologia? São poucos, mas tem. Então, assim, a primeira coisa que eu recomendo para essa pessoa que quer entrar na área é que ela vá fazer uma pós, que foi o que eu fiz. Acabei a faculdade e já ingressei na pós. Né? Não são muitas, mas tem. Que bom, né? Tem, né? Só procurar. E aí vem uma outra problemática que é a prática. Como a gente não viu nem na faculdade e após ela é um resumo de 1 ano e meio de parte teórica,
a parte prática, ela é muito diferente de um consultório. Então, muitas pessoas têm dificuldade de inserção nesse mercado do esporte, porque a prática, elas não sabem onde aplicar essas. Ah, eu sei trabalhar ansiedade, mas como é que eu aplico nesse atleta, nesse time, nesse treinador, né? Então, eles não sabem, a gente sai da faculdade sem saber essas coisas. Então, muitas vezes a gente entra numa oportunidade no esporte e acaba se queimando porque não sabe como conduzir algumas situações, especialmente no futebol, né? Então, o futebol, como você sabe, ele já tem as crenças, né? Algumas crenças, então a gente enfrenta alguns preconceitos. Acho que o preconceito da mulher, né? O preconceito da psicologia em si, que é coisa para louco, que é coisa para problemático, que ela vai, eu vou contar as coisas para ela, ela vai contar para o treinador, né? Muitos atletas têm essa fantasia, essa ideia, essa crença. Não vou falar nada para ela, hein? Você não vai contar para o treinador, ele não vai me escalar. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter na nossa prática do dia a dia da psicologia do esporte, e principalmente a gente tem que ter muita postura para lidar com todas essas situações, né? Inclusive tem um pai que colocou aqui, né? E até agradecendo pelos seus conselhos. E ele falou eu vou até voltar um pouquinho, tá? Você me perdoa, claro. porque entrou agora no assunto. Em relação, existia muito, não sei se o seu conselho, qual o conselho que você vai dar, mas aquele atleta que rende no treino e não rende no jogo. A gente fala o leão de treino, né? E a gente que está aí, que acompanha o futebol, vê muito disso, né? Ou, às vezes, um atleta que rende em outro lugar ou não rende no clube. Porque eu que trabalho principalmente com faixa etária do 7 ao 20, eu tenho um projeto, né, Laís? E a gente está muito próximo do pai. E o que o pai mais vem conversar com a gente, quando ele está descontente, é que, meu filho não joga isso. E a desculpa que ele coloca é a seguinte: pô, mas meu filho não joga aqui, joga em outro lugar. Né? Meu filho rende em outro lugar, não rende aqui. E às vezes o treinador fala, pô, ele vai bem no treino, mas no jogo ele não consegue desenvolver. Tem algum conselho, ou é mesmo procurando, fazendo... Tem algumas coisas que podem indicar, que eu acho que pode ajudar para os pais ou treinadores. Eu acho que é primeiro entender como essa criança, ou adolescente, ou adulto funciona. Como que ele se motiva, como que ele produz mais dentro do treino, dentro da partida. Eu entendendo isso, eu começo a perceber, ele tem, será, medo de jogar naquele time? Que ele não está performando? A família, ou ele mesmo, criou muita expectativa em cima daquela situação e ele trava na hora de jogar porque ele precisa provar que joga bem? Que acontece muito, o atleta treina muito bem, mas na hora do valendo, ele põe na cabeça, da eu não pressão posso dos errar. 3 pontos, né, Laís? Eu preciso provar que eu sou bom. Eu não posso ser sacado do time. Nossa, se eu for sacado do time, vai ser o fim, né? Então, ele começa a se colocar algumas pressões ou criar algumas expectativas, porque tô treinando bem? O treinador vai me colocar. Tô treinando bem? Eu tenho que entrar e ser fera. Eu tenho que entrar e alguém tem que me ver para me levar para outro lugar. Né? Ele começa a criar umas expectativas e algumas fantasias na cabeça que chega na hora ele trava, porque ele pensa no futuro, ele não consegue focar no jogo, né? Então ele não consegue focar no jogo, ele fica pensando só assim, lá fora. Quem tá me assistindo? Tem algum empresário? Tem algum olheiro de time, da seleção? E pronto, aí já foi. Já não tá focado no jogo e já se perde no caminho. Então a dica é, primeiro, para quem está de fora do atleta, sem ser o atleta, pais, treinadores, entender como esse atleta funciona e quais motivos provavelmente ele não está performando, se é medo, se é expectativa, se de repente lá no outro time que ele joga melhor, ele gosta muito dos meninos com quem ele joga, porque isso acontece muito nas idades menores, né? Às vezes ele se dá muito bem com aqueles meninos e aí ele acaba jogando melhor, porque ele está mais motivado ali e não talvez em outro lugar. Pode acontecer. Entendi. Mas então entender essas questões e depois verificar como que a gente pode ajudar esse atleta. E dicas para o atleta que está assistindo. Por que eu travo? Eu gero muita expectativa. O que passa na minha cabeça? O que passa na nossa cabeça, Ricardo, é o que vai fazer a gente jogar bem ou que a gente jogar mal. Se a gente começa a pensar negativo, pensar no futuro, ficar com medo, a gente trava o nosso corpo. Se a gente joga de uma forma confiante, focado no esquema tático, o que eu tenho que fazer, quem que eu tenho que marcar, eu tendo a jogar melhor.
Então é focar e concentrar realmente no que você tem que fazer, né? Não o que pode vir, né? A gente já pensa lá na frente sem ter vivido, né? Sim. O hoje, né? Pô, legal. Aí tem 4 perguntas aqui, mas antes eu vou dar andamento nos nossos tópicos. E eu queria que você me falasse qual que é a importância do psicólogo na comissão, né? Tá, perfeito. Do Então, assim, futebol. por que que, assim, algumas pessoas falam, não, mas por que que o psicólogo é importante toda vez, sempre lá? Por que que não vem só na hora que está precisando? Sempre não vem em outras situações, né? O que que eu sempre costumo falar? A psicologia, trabalhar a mente, não é assim uma palestrinha motivacional pré-final, pré-jogo que precisa ganhar, que vai dar certo, né? Na verdade, a gente tem que entender que treinar o cérebro e as emoções é como treinar o físico. Adianta eu fazer uma vez na vida a musculação e eu vou ficar mais forte? Não, não vou ficar mais forte. Eu preciso treinar de uma forma sistematizada e sequencialmente, durante um período de tempo. A psicologia, o cérebro, as emoções é a mesma coisa. Eu preciso treiná-los. Então, por isso que eu converso individualmente, eu vou aos treinos, eu faço trabalhos coletivos, porque ao longo de um tempo, porque é nesse conjunto de coisas onde o comportamento melhora, não de uma coisa pontual. Né? Então, por isso que é importante as pessoas entenderem que a psicologia ela tem que estar constantemente para fazer todo esse trabalho contínuo e fazer avaliações contínuas. Então, avaliações de quê? Fulano está melhorando? O que o fulano tem? O fulano tem um objetivo tal? Como que eu vou te ajudá-lo? Aí eu fiz a intervenção. Ele melhorou? Não melhorou? Ele conseguiu o que ele queria? Vou acompanhá-lo, né? E muitas vezes na comissão cada um tem sua tarefa, né? O preparador físico tem sua tarefa, o preparador Sim. de goleiros. E aí eles fazerem a tarefa deles, mais olhar se o fulano tá conseguindo o comportamento, aquela competência emocional, se ele tá conseguindo desenvolver, é muita coisa, né? Sem Então dúvida. acho que por isso que no staff, numa comissão, né? Eu me considero, não sou comissão, mas eu me considero staff multidisciplinar complementar, né? Que seria, sei lá, eu enxergo que seria nutrição, fisioterapia, psicologia, assistência social, que complementa a formação daquele indivíduo. Eu entendo que a gente tem que fazer esse acompanhamento ao longo prazo, no dia a dia, do começo até o fim da temporada, para a gente enxergar se o trabalho foi feito, não foi feito, melhorou, não melhorou. Uma vez só, ou algumas vezes, não adianta, na verdade. E quando esse atleta chega a primeira vez no clube, Laís, ele passa direto, a primeira coisa que ele passa pelo psicólogo e você para avaliar a parte psicológica dele? Quando ele entra no clube? Isso, o primeiro atleta Sim. que vem de outro clube ou está entrando, né, que é novo. A primeira ação minha é eu marco uma conversa com ele individual e eu entendo toda a história de vida dele, onde passou, os clubes que passou, quais problemas enfrentou, questões de vida, família, se é casado, se tem filho, se não tem. Entender todo esse... Porque não adianta a gente olhar o atleta como robô, porque ele não é um robô, ele é um ser humano. E ser humano tem vida fora das 4 linhas. Né? Então, eu preciso entender o que é essa vida fora das 4 linhas. Eu entendi essa vida fora das 4 linhas, eu consigo entender o que ajuda ele na performance, o que atrapalha ele na performance, naquele momento, em todo momento. Então, eu consigo traçar isso. Então, primeiro, todo atleta que entra lá, profissional, passa por mim para eu entendê-lo e também para eu criar um vínculo, para entender se ele está com uma crença de que psicologia é para louco, eu vou lá nessa primeira reunião e tento quebrar. Né? Ele ficou meio ressabiado porque a psicóloga tá me chamando. Quando ele vê que é uma conversa tranquila, eu não tô ali para ficar avaliando, dar uma nota para ele ou falar para o Vinícius se ele tem que entrar ou não no jogo, para deixar claro isso para ele que não é nada disso, ele fica mais tranquilo. E a chance dele me procurar durante o dia a dia, né, nos treinos, no torneio, é maior. Então eu abro já esse trabalho com esse atleta Legal. dessa forma. Então deixar bem claro, né, Laís, até para os atletas que estão e para todos que estão os seguidores, tem bastante profissional aí, que o psicólogo não veta atleta e não intervém, né, na escalação dele. Se vocês virem alguém fazendo, tá errado. Porque o nosso papel, eu falo sempre para os meninos, o Vinícius escolhe quem ele quiser. O Joãozinho, o fulaninho, quem ele quiser. A minha tarefa é deixar todo mundo o melhor emocionalmente possível para poder render o melhor. Show. Se é fulano, ciclano, tanto faz, na verdade, para mim. É bom, né, Laís? Isso aqui, por isso que é muito rico, né?
essa ferramenta e esse seu depoimento aqui, porque a gente quebra algumas coisas, alguns paradigmas, até algumas ideias, uns julgamentos assim que querendo ou não, às vezes aparece, né? E algumas dúvidas que a gente está tirando aqui, que, poxa, é maravilhoso isso. Puta, legal. Sim. E tem uma pergunta aqui também, do JM Santos também está mandando bastante, muito obrigado, tá interagindo bastante. Ele até falou lá em relação que o atleta tem que focar no campo, fazer o trabalho dele, o restante é consequência sobre aquele nosso Sim. assunto. O Acho que eu Zanella vi, colocou aqui. O Zanella colocou aqui. Ele é Isso. empresário de alguns atletas lá do Ituano, conheço ele, bacana. Obrigada por Olha, estar aqui me legal, ouvindo. Zanella, muito obrigado, está interagindo bastante aqui. Perguntou como lidar com um atleta que sobe e deslumbra, né, com sucesso no profissional. Perfeito. Legal. Assim, a característica que eu sempre falo, que é para mim uma das mais importantes para um atleta dar certo, tem várias, óbvio, mas uma das principais é a adaptabilidade. O cara tem que ser adaptável. Põe no 17, joga, põe no 20, joga e não liga, põe no 15, joga, põe em qualquer lugar e joga, né? E se adapta, procura se adaptar rapidamente. Quando o atleta ele entra no profissional, é um passo muito, muito grande. Em qualquer time, especialmente os times que têm maior condição financeira, ele começa a conviver gente não só da idade dele, mas gente de muita diferença de idade, que já tem uma vida estabelecida. Eu tive vários casos ao longo desses anos onde atletas tiveram problemas assim, porque o cara gastava rios de dinheiro na noite, mas o cara já era adulto, enfim, já, né, tem a vida dele, e aí esses meninos que sobem da base começam a acompanhar. E aí se perdem nesse meio do caminho, né? Então, assim, botar o pé no chão, que eu subir profissional não quer dizer nada, né? É lógico, é uma conquista, vamos comemorar? Lógico que é. Mas não é que cheguei no profissional pronto, não preciso fazer mais nada, as coisas vão acontecer sozinhas. E muita gente pensa assim. E não é assim que funcionam as coisas, né? Então, o atleta precisa entender que ele subir pro profissional só é o primeiro passo de uma caminhada enorme que ele tem que fazer. Então, ele tem que ir para o profissional, óbvio, tem que fazer amizade com todo mundo, mas tem que entender que, eu não tô aqui para ficar gastando dinheiro, muito dinheiro, porque provavelmente esse atleta não ganha tanto igual os caras mais velhos, né? Então, o cara tem que ter pé no chão para gasto, né? Poxa, se minha família precisa, eu não vou comprar um carro caro, eu vou lá ajudar minha família. Se eu tiver que escolher, se eu puder fazer os dois, é ótimo. Num time grande, às vezes dá para fazer os dois. Mas tem hora que eu vou escolher, então eu vou escolher ajudar minha família. E aí, assim, eu consegui ter o pé no chão de eu subir pro profissional e não torrar o meu dinheiro, e guardar um pouquinho, e entender que eu não posso ficar saindo à torta direito, que beber, não, começar a beber, essas coisas não é bacana, né? Então eu tenho que tomar cuidado com essa vida de adulto. Ele já está com meio caminho andado, se ele tiver um pouquinho desse pensamento, né? E aí, entender que ficar ali, ó, teu pezinho, como eu falei, pezinho no chão e falar, é só o meu primeiro passo. Né? E a saúde aí, mental, né? Uhum. Desculpa, conclui, desculpa, Laís. Não, e depois assim, e depois o próximo passo, e não ficar impaciente, nossa, quando eu vou jogar, porque assim, acabei de subir no profissional, estou por enquanto completando plantel. E aí, o próximo passo é, de repente, eu ir para um joguinho, né? Como reserva. Puxa, legal. Fui para um joguinho. Daqui a uns meses, puxa, tentar entrar, nem que for um minutinho, né? O treinador me botar no final do jogo. E assim por diante. Ele tem que entender, porque assim, geralmente os atletas que sobem profissional são aqueles que jogaram muito na base. Eram estrelas na base, né? E aí eles têm dificuldade de olhar para essa nova realidade e falar, puxa, tô começando do zero, né? Porque tá começando do zero, né? E aí ele precisa entender que ele vai jogar menos, que ele não vai jogar, que ele vai ter dificuldades. Se antes ele era o xerifão da zaga, ou ele era aquele goleiro que pegava tudo, ou aquele atacante que fazia todos os gols, tá no profissional, já não é bem assim, né? Então, preciso ter paciência para seguir no processo e alcançar minhas metas passo a passo. Então, acho que é um pouco isso. Entender, Mas ter esse isso tipo aí de também não consciência. serve, esse seu conselho aí, é que você vai falando, né? E a gente aqui na prática vai passando um filme e eu vejo situações que acontecem rotineiramente. Isso aí também não acontece para um atleta, esse conselho que você deu em relação a ele não estar bem ou ele não estar rendendo o suficiente no início da carreira e ele ter paciência também,
tirar uma cobrança de cima dos ombros. E, pô, já que eu tô no elenco, eu ter paciência de entrar. Quando não entrar, não ficar se cobrando demais, que vai ter sua oportunidade, é trabalhar. Não cabe também para quem também está iniciando? Perfeito. Cabe, na verdade, para qualquer idade. Cabe para aquele atleta que fez aquela base Pô, legal. em time grande e chega no time grande, de repente, acaba não jogando, e aí ele começa emprestado para time menor, e aí começa a achar ruim que está em time menor, isso acontece. Então, deixar claro tem que refazer minhas metas, tem que, de novo, passo a passo. Né? Então, isso serve para muitos casos, né? Não só para o atleta Porque a gente vê muito, mas... né, Laís? Dentro do nosso... Eu estou 25 anos, né, no futebol, e a gente vem acompanhando, como a gente trabalha muito com base, que nem sempre aquele que é destaque na base, às vezes chega no profissional, e ao contrário também acontece. Sim. Né? E então, eu assim, acho é uma que dica muito importante. disso, Ricardo, é do emocional. É do comportamento daquele atleta, né? Então, por que um atleta com um nível de talento médio, que era considerado na base médio, dá certo? Sim. Esforço, resiliência, adaptabilidade, confiança, Show, foco, Laís. inteligência. Agora, o Bernardinho tem no livro dele, Transformando Suor em Ouro, um termo lá que eu gostei bastante, né? Talento alto, mais inteligência emocional, mais comportamento, atitude alto, super profissional. Show. Talento médio e comportamento alto, bom profissional. Talento alto e comprometimento e atitude baixa, frustração. Olha aí, então, tá vendo? Bem básico, é muito simples. sábio. Muito É muito sábio. sábio. Obrigado, Laís. Nossa Senhora. Show de bola. Perfeito. Nossa, meu, que alegria. Laís, aqui, eu tenho um monte de perguntas, Laís. Deixa eu esvaziar a caixinha aqui, só um minuto. Deixa eu pegar aqui para ti. Vamos lá, vou passar todas agora, hein, rapaziada. Laís, um pai que cobra muito começa a desenvolver um atleta com problema dentro do esporte? Agora eu vou diferenciar a cobrança, o tipo de cobrança. Sim. Porque cobrar muito é ruim, cobrar nada também é ruim. Porque eu crio um filho Sim. que não tem responsabilidade, né? Não tem independência, não tem autonomia. Eu estou sempre passando a mão na cabeça. Meu filho é um diamante, é um talento. E ele nunca está errado. Quem está errado é o treinador. Muito, né? Filho, é o treinador que não te botou no esquema tático direito, na posição que você é bom para jogar, a culpa é dele. Você não jogou? A culpa é do treinador que não te escalou, né? Quando eu estou fazendo esse discurso para os pais que estão aí, eu estou transferindo a responsabilidade do meu filho. Meu filho nunca vai assumir a responsabilidade dele, porque ele está sempre culpando o outro. É o time que não deu certo, né? O treinador que não me botou, né? Então, a gente tem que assumir, óbvio, não é só culpa do atleta e nem culpa do outro. É uma mescla. O que eu, atleta, não estou jogando? O treinador não quer me colocar, mas o que eu posso fazer para eu poder melhorar e ter mais chance de entrar? Então, a gente tem que abraçar aquilo que nos é responsabilidade. Então, o pai, ele precisa ter esse entendimento do que é responsabilidade, o que é não desse filho. Quando o filho se comporta eticamente errado, né? A gente tá falando de valores, de atitudes. Se meu filho tá batendo no outro dentro do jogo, eu preciso intervir, eu preciso cobrar esse meu filho, né? Agora, quando eu começo a cobrar resultado... meu filho é atacante. Você não fez gol, tá tudo errado, filho. Nossa, você não foi legal. Como é que você vai ser jogador? Acontece muito, Laís. E isto é errado. O que eu tenho que cobrar é esforço, dedicação, concentração, determinação. Agora, se ele vai fazer 70 gols, ou se ele vai ser titular, ou por que não está ganhando dinheiro, porque tem muitos pais que cobram isso, como é que você vai assinar um contrato profissional? Não, mas eu estou precisando de dinheiro, então você tem que ganhar aí, entendeu? E você tem que ir para um time grande logo, para a gente já resolver a nossa vida. Quando eu tenho esse tipo de cobrança, aí eu tô no caminho errado. Eu preciso repensar os meus conceitos em relação a como eu tô lidando com meu filho, tá? Laís, eu vou passar um caso aqui para você que tem bastante pais aí, e foi um absurdo que eu ouvi, né? Durante uma partida, eu fui chamado para intervir lá uma briga entre um pai e o treinador. Eu já conheci o treinador, né? Não vou falar nomes, né? Mas já partei briga entre treinador e pai. E quando eu cheguei lá, o pai da minha torcida, né, se incomodou com o jeito
com o perfil do treinador maltratando, xingando as crianças do time do adversário. Aí aconteceu aquela confusão, uma mãe me chamou lá para apartar, aí tinha um pai lá que acabou ficando na nossa torcida, e eu fui conversar com ele, falar, não é melhor você ir pro outro lado? Não, é que seu pai tá vindo conversar com o meu treinador, assim tal. Aí o pai aproximou. Ele falou, não, é que ele tá xingando as crianças, mandou a criança não sei para onde, falando palavrão toda hora, sendo grosso, bibibi, babá. O pai falou assim para ele, ele você não é do nosso time, a gente sabe que ele é assim, e outra, eu falo palavrão também pro meu menino na minha casa, a gente sabe que ele é assim, a gente aceita ele desse mesmo jeito. Eu queria que você me desse um adendo sobre isso, né, em relação a esses valores aí. Sim. Eu acho que fica uma situação, por exemplo, é lógico que é errado o treinador xingar o menino e fazer coisas erradas, mas é o que você falou, tá no outro time, já não é nossa responsabilidade, né? Mas a gente ir lá e brigar com o cara, que exemplo a gente também tá dando, né? Então, é errado, sim. Já aconteceu isso. Eu já estava num jogo, o time adversário, o treinador estava xingando crianças de 8 anos. Isso, foi na mesma situação. Vacilão, tal. Não, foi pior. E assim, era pior. Meu coração aperta, mas infelizmente eu não posso ir lá cobrar o cara, porque ele tá de sangue quente. A chance dele vir e criar uma confusão é maior ainda, e eu estou dando um exemplo errado, né? Talvez de alguma pensar, de repente, você que é o coordenador da sua escola, tem a proximidade com o coordenador da outra escola que está jogando contra, eventualmente conversar a respeito num outro momento, é uma outra situação. Mas está todo mundo sangue quente, a chance de dar um problema é enorme. E aí, estou dando um exemplo errado para o meu filho, porque eu estou arranjando confusão. Sem dúvida. Obrigado, Laís. Pai de atleta dentro dos jogos e treinos também tem que ter controle emocional, não é só atleta, não. Boa, Laís. Atleta, treinador e pais. Inteligência emocional, todo mundo. Palavra que eu não vou esquecer mais e vou citar sempre, inteligência emocional. O Jorge Viana colocou aqui em relação aos atletas que você recebe e está muito distante da família, né? Longe de casa. Nos clubes e no Ituano, a gente tem todo um processo de transição para essa nova realidade no alojamento que eu acho importante acompanhar. Porque, principalmente os atletas que estão longe pela primeira vez de casa, eles têm vários tipos de comportamento, né? Eles azebelam, né? Porque é adolescente, né? Tá sem pai, sem mãe, aí não quer estudar, vai mal na escola, dá problema no alojamento. Mas tem atleta que ele fica triste, deprimido, porque não estava acostumado a ficar sem a família e tá sem agora. E tem que lidar com um monte de gente diferente, morando no mesmo quarto, com os treinos, com as cobranças, com o regulamento do clube, né? Então, o que essas pessoas têm, o que esse atleta tem que fazer, né? O que a gente faz com ele, na verdade? A gente faz um acompanhamento mais individualizado para ver se ele está se acostumando com essa nova realidade, se ele está lidando bem com a escola, com a nova escola, com os novos amigos, e ajudá-lo a se integrar com esse grupo. Por quê? Porque ele pode incluir. Eu já tive atletas que entraram em depressão com 14 anos porque eles não se acostumaram com essa nova realidade e tiveram que voltar para casa. E depois voltar só depois de um ano ou para outro clube, enfim. Isso é muito comum. Então a gente tem que tomar cuidado, porque assim, a gente está falando de uma criança de 14 anos que foi separada da família. Quando você fala de um adolescente normal, esse menino sai com 28 anos de casa, casado, né? Então, a gente está falando de metade da idade, com metade da maturidade, metade da vivência, tendo que viver sozinho, sem a família. Então, tem gente que não consegue se adaptar naturalmente. Então, a gente auxilia esse processo. Isso quando não acontece. Eu fui num curso da USP, né, Laís? Era difusão Brasil-Inglaterra, teve aqui na Inglaterra. E o coach da Inglaterra contou um caso do Roney, né? Que ele foi para o alojamento e fugiu 2 vezes. Eles tiveram que buscar ele 2 vezes, né? E tiveram que arrumar uma estratégia para ele se adaptar, porque hoje é um talento, um jogador aí, um ícone, e talvez poderia se perdido, porque eles até fogem do alojamento, né? E vão embora. Alguns casos. Sim, sim. É complicado, e aí você me perguntou, né? lá atrás, assim, um atleta que dá certo num lugar e não dá certo no outro, às vezes tem a ver com, por exemplo, que atleta que...
o que jogou no Palmeiras, Kleber Gladiador, ele jogou a base Sim. inteira no São Paulo e foi dar certo no Palmeiras. Aí, porque tá errado o processo do São Paulo? Não é isso. Às Não, vezes, não é isso. o perfil do jogador, personalidade, o jeito, o momento também, né? Momento de amadurecimento, faz com que ele dê certo num lugar e não em outro. Tem uma pergunta aqui do Fernando, eu não estou entendendo. Deixa eu ver aqui se eu consigo identificar. Só um minutinho. Vê se você consegue, por favor, Laís. O qual? Desculpa. Aqui, ó, do Fer Torres, aqui, ó. A última. Deixa eu ver se... Isso, deixa eu ver aqui. É, a última. Sim. Consegue identificar aí, por favor? Que, na verdade, não sei se é uma pergunta, na verdade. Ele falou sobre as crianças, sobre idade para começar a trabalhar. Né? Ah, tá. É que para mim aqui tá ruim. Não foi pergunta, não. Ele escreveu, acabou de escrever. Ele argumentou. Ah, Sim. Legal, deixa eu pôr a pergunta aqui, desculpa. Vamos lá. Dependendo da situação, chega até conversar com a família? Né? Dependendo do caso, você tem que conversar. Não. Tem que conversar. Não precisa ter um problema para conversar com a família. Ah, o menino está apresentando problema, vamos conversar com a família. Não! Quando a gente fala em desenvolvimento de talento no esporte, a gente não fala só dentro das 4 linhas. Tem várias outras áreas fora que influenciam. Então, vou dar um exemplo. Família, amigos, namorada, /esposa, sei lá quem, né? Companheira, né? Os empresários, todo mundo faz parte do círculo social desse atleta que influencia para o bem ou para o mal. O ideal era que todas essas pessoas juntamente estejam alinhadas com a ideia do clube. Então, por isso que eu conheço o Zanella, porque a gente já conversou, né? Então, eu acho importante conversar com o empresário, para o clube e o empresário estarem alinhados na formação desse atleta. Os pais, então, têm extrema influência até os 18 anos. A gente precisa ter ideia de se esse pai, porque eu preciso identificar se esse pai cobra, não cobra, cobra mal, cobra bem, né? As necessidades daquela família, né? A situação socioeconômica, se a família tem usuário de drogas, se não tem. Todas essas questões entram em importância quando a gente fala em formação. E aí eu aproveito quando eu entendo que essa cobrança não é sadia, a gente já faz uma orientação nesse sentido. Né? Pô, legal. Então, a família tem que estar envolvida, independente se tem problema, se não tem problema, tem que estar envolvida. Laís, a gente conversou muito em relação da gente para a criança. Eu queria que se você pudesse falar um pouco agora da criança para nós. Tem muita gente, muitos pais acompanhando aí. O que a criança sente quando ela vê o pai brigando, vê o pai xingando o coleguinha, o pai do coleguinha, o árbitro, ou seja, que o pai ali dá um show, né? Como que a criança se sente vendo uma situação dessa? Brigando com o treinador ou com qualquer outro ali no contexto? Eu acho que a primeira questão negativa, eu acho que passa pela parte do exemplo, né? Eu estou formando um ser humano. Quando ele nasce, o cérebro dele é uma folha em branco. As primeiras palavras, os primeiros capítulos desse livro, que é a vida desse atleta, quem escreve são os pais, né? Que exemplo eu quero dar? Então, se eu tô brigando, se eu sou agressivo dentro de casa, se vira e mexe eu já grito com ele, grito com a minha esposa, grito com o irmão, eu estou mostrando um modelo de ser pai, estou mostrando um modelo de ser um ser humano, que essa criança com certeza vai pegar. Né? A gente parece os nossos pais. Não tem quando a gente faz alguma coisa para eles, nossa, tá parecendo meu pai, tá parecendo minha mãe. Verdade, eles são importantes nessa. Então, acho que é o primeiro exemplo, a primeira questão negativa, o exemplo, né? Quando ele vai crescendo, entende que aquilo é errado, ele sente vergonha do pai, ele sente medo desse pai, porque, puxa, esse pai vai vir brigar comigo se eu for jogar mal. E aí ele começa a trazer um monte de questões que podem virar uma pressão, uma cobrança, né? Pô, legal que eu vi, Laís, não sei se você se lembra ou você acompanhou, que não sei, algum órgão, não sei se foi uma marca esportiva ou um órgão, que fez um teste onde os pais ficavam de frente para as crianças e ele colocava o que ele não gostava, né?
que o pai fazia durante os jogos. Não sei se você Nossa, viu. eu não vi, mas isso é ótimo. Nossa, foi. Meu, os pais. Não, teve mãe que chorou, teve pai que pô, tô me sentindo muito envergonhado. E dentro algumas palavras, o menino colocava, né? Que não gostava que o pai ficava lá fora xingando todo mundo, brigando, que não gostava que cobrava ele na frente dos outros, entendeu? Que não ficava, não fala comigo, né? Como vai sentir meu treinador? Que o treinador era amigo dele e ele ficava hostilizando o treinador. Então, assim, eu acho isso muito importante, né? E, pô, que é Sim. muito rico, né, pra gente que normalmente até dá atenção até para as outras coisas e menos para psicologia, né? Para o entendimento mental Sim. e humano, né? E aí, às vezes, a gente se comporta de um jeito que, assim, óbvio que o pai e a mãe não quer fazer nada de errado com o filho, não quer prejudicar o filho em nenhum Não, momento. jamais. E às vezes faz essas coisas por hábito, por acreditar que aquilo está certo e pode ter um efeito nessa Isso. criança. Por isso que é importante sempre ouvir a respeito, ler a respeito, porque você faz uma coisa e, puxa, nossa, nunca tinha pensado que isso podia ter um efeito negativo. Então, por isso é importante, são importantes essas informações. Pô, legal, Laís. Tem mais pergunta aqui. Vamos lá, galera. Sim. Pô, perguntas legais aí Última... do Zanella novamente. Muito obrigado, Vitor. Como a Laís lida com os eventuais conflitos dentro de um grupo de atletas? Perfeito, que sempre tem. Nossa, muito. A gente está falando de um plantel de tem 30, na base tem 35, 40 atletas. Muita gente diferente, não tem como todo mundo pensar da mesma maneira e viver só em harmonia, até porque o perfil que dá, um perfil que dá muito certo no esporte é o perfil competitivo, é o perfil forte, aquele que quer ganhar para o ímpar, né? Então, causa conflito. A gente costuma dizer, né, Laís? A gente ali coisa, lógico, do futebol raiz, que a gente não quer jogador bonzinho, a gente quer jogador bom, né? E normalmente os bons são fervorosos. Tem personalidade, né? forte. Né? Às vezes tem uma crença e não abre mão, acontece alguma coisa, acaba brigando, né? O que me assusta não são as brigas, né? Mas é como cada um vai lidar com esse conflito, né? Eles precisam entender que aconteceu uma briga, o sangue esquentou, acabou ali. Eu preciso resolver esse problema porque esse cara não é meu inimigo. Esse cara vai me ajudar a chegar no meu objetivo. Boa. Então, quando tem um conflito de grupo, isso acontece. Nossa, geralmente eu enfrento essas questões em Taça São Paulo, em Copa São Paulo. Que você fica mais próximo, né? Eu fiz 9 preparações de Copa São Paulo. E com 9 anos diferentes, né? 10 anos diferentes, na verdade. Mas acontecia muito assim, por exemplo. Tinha o grupo sub-20, que já é a equipe, sobe o 17, que não era a mesma equipe, e eles têm que jogar juntos, tem que dar um jeito de jogar juntos. Né? Então, costuma acontecer muito essas panelinhas do ano mais velho, ou do grupo que está subindo. Então, assim, faz parte, né? Lógico, todos os times têm, mas estou dando um exemplo que eu vivi bastante, né? E aí, o que eu faço? Eu sempre busco trabalhar que eles têm que entender que eles têm um objetivo coletivo em comum, que ele não pode ser menos importante que o objetivo individual. Porque eu sei que todo mundo quer ir para um clube bom, quer ser revelado, na Copa São Paulo ainda mais, né? Que é o único torneio que tem em janeiro, no começo do ano, todo mundo quer jogar a Copa São Paulo. Só que, se eu não entender que, assim, eu sempre falo para os meninos, ninguém é visto quem cai na primeira fase. Todo mundo vê quem tá no mata-mata da quarta para frente. E eu falei, e só vamos chegar nas quartas, nas oitavas, seja lá o quê, se a gente jogar como uma equipe, se os nossos objetivos coletivos serem prioridades, ser prioridade. E aí, então, eu faço esse trabalho, nesse sentido, deles entenderem o objetivo coletivo. Porque, óbvio, todos eles têm um individual, mas o coletivo ele tem que ser mais importante. Então, puxa, teve casos no próprio ano, no primeiro ano que eu trabalhei lá, na Copa São Paulo de 2017, eu acho, que o treinador foi... o auxiliar do Tarcísio, eu esqueci o nome dele. Mas o Fabrício. Beijo pro Fabrício, se ele tá assistindo.
A gente teve questões como essa, né? Já numa temporada no Desportivo Brasil, numa das Copas São Paulo que eu fiz lá, já teve também. O que é normal, não tá certo ou errado, é normal de grupo. O grupo tá tentando Sim. se ajustar. E nesse ajuste ocorrem conflitos, né? Faz parte, né? Só que eu sempre relembro eles do que é mais importante. Porque aí, se todo mundo entende o que é mais importante, caminha alinhado, não vira bagunça. Sem dúvida. Sem dúvida. Normalmente em grupos de futebol é até normal do ser humano formarem grupos, né? Você se identifica de repente com outro, né? E é normal. E tem aqueles grupos, né, que eles não se gostam, mas lutam por um denominador comum. Eu não gosto de você, mas a gente vai no campo e vai ganhar. E tem aqueles que não se gostam e não agregam nada pro clube, Exato. né? Esse é o maior problema, né? Puta, perfeito, Larissa, que show. Muito bom. Tem outras perguntas aqui. Fazer aula de artes marciais ajuda a criança com a parte da ansiedade? Sim. Pode ser. Depende. Seria um teste, na verdade. Eu já indiquei atletas que eu percebia com um nível de agressividade muito alto, que acabou eventualmente fazendo uma arte marcial e isso ajudou. Se isso é regra para todo mundo, eu já não acho, né? E vai depender, né? Isso para agressividade, desculpa, para agressividade, não necessariamente para ansiedade. Aí eu já tenho minhas dúvidas, né? Porque às vezes pode aumentar a ansiedade, né? Porque a questão da ansiedade, às vezes não é nem o gasto de energia, porque às vezes fala, gasta energia lá fazendo um Muay Thai e pronto, melhora a ansiedade. Às vezes a ansiedade não tem a ver com gasto de energia, tem a ver com o pensamento do cara, tem o pensamento do atleta. Porque se ele pensa, ele pode fazer a luta que ele quiser. Se ele continuar pensando no futuro, com medo, com dúvida, a ansiedade não vai embora. Verdade. Então, e acredito que quem fez essa pergunta aí, inclusive, é um amigo meu, o Pupo, um abração, Pupo. No caso de uma criança assim pequena, então, é a questão mesmo de dar confiança, né? De estar bem próximo, sempre estar, né, incentivando, e ela vai desenvolver isso mais para frente, né, Laís? E eu preciso entender por que ela tá ansiosa. Eu preciso entender, é ansiosa só de agitação ou ela tá com medo? Ela tá com dúvida, né? Então eu identifiquei, ela tá com medo, né? Tá tensa, né? Identifiquei, ela tá agitada. Então ela pode fazer mais alguma modalidade esportiva para ajudá-la, que tem estudos que já apontam que nessa primeira fase é importante ela fazer várias modalidades para ajudar, para ocupar o tempo dela, para ela gastar energia. Mas se for o medo, se eu for para a linha de colocar na luta, não vai adiantar nada. Né? Perfeito. Então, ela vai continuar com medo, né? Sem dúvida, muito legal. Mais outra aqui, pegar aqui. Devo traçar objetivos para uma criança de 10 anos ou menos? Objetivos que ela é capaz de traçar, capaz de fazer, né? Eu sempre falo que, assim, a meta, a gente tem que ser de acordo com o que a pessoa pode cumprir. Porque se ela não conseguir cumprir nunca, for tão difícil, ela vai desistir, ela vai desestimular. Quando eu pego um atleta de 12 anos, vou dar um exemplo. Quero ser jogador profissional de futebol, quero jogar na seleção brasileira. Lindo, é o teu sonho. Vamos pensar numa meta para esse ano? No objetivo desse ano que você controle? Né? Eu quero melhorar minha finalização, eu quero melhorar meu passe. Né? Aí a gente está entrando nos objetivos que ele pode. Né? Quando ele vem assim, não quero jogar todos os jogos. Aí eu falo, o quanto você controla esse objetivo? Aí ele vem e fala, não, controlo pouco, porque eu dependo do treinador. Então o que eu faço? Eu posso traçar objetivos para qualquer idade, desde que sejam de acordo com a faixa etária, com o que ela pode produzir e que ela controle, né? Então, eu sempre falo, objetivos de curto prazo, em forma de escadinha, para que ela vá conquistando e vá aumentando a motivação. Vai conquistando e vai aumentando a motivação, que é coisas que ela pode controlar. Né? Nada de vai jogar todo jogo, vai meter 70 mil gols, não. É coisas que ela pode controlar. Ou mesmo que é como você está te falando, é muito importante essa lembrança do controle, né? Não adianta ela traçar um objetivo que ela dependa muito de terceiros, onde fica difícil. Verdade. Meu objetivo com 12 anos é assinar com a Adidas, sei lá. Você não tem controle disso. Não tem como. Então, Verdade. O foco é o que eu posso fazer.
né? Por exemplo, nessa pandemia, o objetivo, meu atleta falou de natação, ele falou, eu quero que acabe a pandemia. Eu falei, quanto que tá na tua mão esse negócio aí? Aí ele, nada, Laís. Então não adianta, isso não é uma meta, né? E cai naquela coisa, né? A gente tem que sempre estar fazendo bem feito o proposto, que o resto é consequência, né, Laís? Né? As coisas vão vir de acordo com o que você produz, de acordo com o que você faz de bom, né? Sim. Verdade, pô, show de bola. Mais uma aqui, Laís, vamos lá, tá bom o negócio, hein? Tô adorando, um bate-papo muito bom, Nossa, pessoal. muito bom, de verdade. O psicólogo esportivo só trabalha o lado motivacional? Amei a pergunta, Do professor Fernando. É que assim, o professor Fernando, Laís, ele é do meu projeto. Inclusive, ele me indicou, falou, pô, Papa, a gente está precisando de um psicólogo no clube, né? E eu falei para ele que é um departamento futuro, assim, de super importância, que eu estou ainda buscando, né? Mas que é difícil, né? Sim, tanto o lado financeiro da estrutura do lugar, quanto o profissional. O lado financeiro é o maior problema, né? Eu sei, é muito difícil, né? E se a gente for pensar, é um staff complementar, como eu falei, no clube, né? É de suma importância, mas infelizmente, se a gente se a gente pode contratar 3 pessoas, a gente vai contratar o treinador, preparador físico, preparador de goleiro, né? Não vai contratar a psicóloga, então, porque é complementar, perfeito. Eu acho que é essencial, mas assim, pensando assim em escolhas, infelizmente a gente tem que optar, né? Verdade, por que eu amei a pergunta? Porque lá no passado fez-se muito palestra motivacional para jogador. E aí ficou conhecido como psicologia é só motivação. Só que eu falo que a motivação, ela tá no final da fila do que a gente trabalha. Porque eu uma fala do Muricy, eu acho que é do Muricy, que ele fala, se o jogador não é motivado para jogar isso, vai fazer outra coisa. Né? Eu ia te falar essa motivação que ele fala sempre. Pô, ele ganha tanto mil, a estrutura que tem, não sei o que, e não tá motivado. E faz o que ama, né? Faz o que sonhou a vida inteira, né? Óbvio que o atleta perde motivação ao longo do processo, mas isso é por conta de um resultado de N fatores, que às vezes nem é a motivação o problema, né? Quando a gente quer trabalhar o lado motivacional, é porque o problema é a motivação, mas muitas vezes o problema não é a motivação. Então, assim, pode ser o problema que a pessoa está com dificuldade de focar na solução, de ser positivo, de estar confiante, de ser resiliente, né? Então, todas essas competências, a falta delas, a falta de concentração, então a dificuldade dentro da partida, pode gerar falta de motivação, mas o problema não é motivação, o problema é um passo antes. Então, a motivação, se o cara é resiliente, se o cara tá com a estrutura toda em dia, dinheiro, tudo certinho, então a motivação, ela acaba mesmo sendo consequência dessa situação, né? Então, eu trabalho muitas coisas antes. Então, eu trabalho concentração no momento presente, eu trabalho resiliência, determinação, eu saber ouvir, saber me comunicar dentro do meu clube. E aí a motivação acaba sendo como uma consequência. Então, respondendo a pergunta, o lado motivação é só um pedacinho da psicologia. Tem muitas outras coisas que a gente pode trabalhar no atleta que geram até mais resultados. Muito mais amplo. Meu Deus. Legal. Laís, tem um Fábio aqui, Souza, falou que o filho dele só quer jogar, não quer treinar. Tem alguma dica para ele? Encontro muito atleta assim. Encontro muito atleta assim, e aí eu sempre falo, olha, na época, porque aí começa a dar exemplo, Romário, um monte de cara que lá atrás... Laís, desculpa te interromper, é que falta 1 minuto. Você permite só a gente terminar, a gente volta, você entra novamente, só para terminar as perguntas e não cair, não ficar indelicado para mim também. Lógico, a gente pode sair e voltar novamente. A gente só termina as perguntas e eu te dispenso, por favor. Imagina, pode? Vamos lá. Então tá bom. Então tô saindo e a gente volta, tá? Perfeito. Muito obrigado. Obrigada. É um instante, só 1 minuto. Galera, as perguntas estão aqui na caixinha, vocês vão ter que fazer novamente, tá? Vou até ver algumas aqui para ver se eu guardo. Fabi, faz novamente, o Cláudio também. E o José Carlos também, por favor. Fabi, Cláudio e o José Carlos, faz a pergunta novamente para a gente encerrar com a doutora, tá? Pai bola, já estou voltando aí, tá bom? Rapidinho.
Oi, doutor. Vamos Desculpa, dar viu? continuidade. Me repete a pergunta, porque já me fugiu. É que ele falou que o menino dele só quer jogar, não Romário. quer treinar. Sim, isso é muito comum. E eu acho que entra numa crença de tipo, se eu sou talentoso, deixar rolar porque vai acontecer naturalmente. Tem muita gente que pensa assim, pais, atletas, né? Tem talento, não tem talento. Não, só continuar assim que dá certo. E não, né? O talento precisa ser lapidado, precisa ser trabalhado. E especialmente nos dias atuais, antigamente existia Romário, né? Que fazia 2 gols e falava pro técnico do Barcelona que ia embora, né? Passar o final de semana em casa. Aqui no Brasil. Não existe mais atletas assim. O futebol chegou num nível de profissionalismo e competitividade que não permite esse tipo de coisa. Por N motivos não Boa, permite, Laís. porque é uma questão, acho que, de exemplo. Como é que você quer ter uma equipe unida se você deixa um cara não treinar? Todo mundo está treinando, o cara não treina. Como é que você vai deixar essa equipe satisfeita, unida? Né? Eu acho que tem essa questão da Verdade. equipe e tem a questão de princípios, né? Esse cara, para dar certo, ele tem que lapidar o talento dele. Se ele não treina, ele não vai lapidar, né? O jogo é reflexo do treino, né? Talvez eu Sim. jogue muito... eu não treino... O Romário não treinava e metia 2 gols, né? Mas não dá certo hoje em dia, né? E O até por Cristiano Ronaldo tá critérios, aí né, Laís? para mostrar. E até por critérios, ele tem que saber, pô, se você não treinar, você não vai jogar, né? Se Sim. você. O treinador também tem que impor alguns critérios e passar para o atleta. Se você não treinar, você não joga. Se você gosta do jogo, você tem que Co treinar, né? Coerência. E aí Coerência. esse menino, ele não gosta de treinar, ou quando vai treinar não dá o seu 100%, a chance dele virar é baixa, porque ele não está se doando inteiro no processo, ele não vai melhorar o que ele precisa melhorar. Treino, não gosta de treinar, ou de treinar tal fundamento porque eu não sou boa ali, né? Opa, peraí, eu acho que Tá travando. Voltou. Deu um probleminha lá com o áudio da doutora. Voltou, Laís. Tá me ouvindo? Tá sem áudio. Eu vou te derrubar e você entra de novo, tá? Congelou, peraí. Derrubar. Voltou. Voltou? Eu não tô te ouvindo. Ó, eu vou te derrubar e você volta. Galera, viu, paizão? Também tem que identificar se o relacionamento dele com o clube, com os coleguinhas, com o treinador, né? Se ele gosta do clube, né? Tem que identificar também outros fatores, né, intrínsecs aí, para que de repente o atleta não que está querendo comparecer no treino, de repente algum coleguinha hostiliza, né? Tal do bullying, aí ele não fica à vontade, não tem motivação para ir para o treino. Ou de repente tem que ver se o treino é motivador, se ele chega lá no treino ele participa, né? Ele se sente igual e importante como os outros. Isso acontece muito também lá no clube, entendeu? Às vezes o treinador coloca até 1 hora de treino, coloca 20 minutos o menino para treinar, entendeu? Então isso você tem que verificar vários fatores aí, né? Aguardar aqui a nossa querida Laís. Voltamos? Oi. Oh, Ricardo, legal. ótima colocação, sim.
o que eu estava respondendo a pergunta anteriormente é no caso assim, ele não gosta mesmo de treinar, porque ele tem preguiça, porque ele acha que não precisa, porque é só jogar, Ah, é né? verdade. Seriam nesses casos, né? Aí, Ah, óbvio, legal. se ele não gosta de treinar, a sua colocação é muito pertinente. Eu preciso primeiro entender, é preguiça mesmo ou ele não está gostando de alguma coisa que está acontecendo lá, né? Então isso é importante. Eu só disse isso dela, isso porque acontece no clube lá, e a gente trabalha com faixa etária desde os 7, os pais vêm até me procurar para dizer até em relação ao tratamento do treinador. Ah, meu filho não está querendo vir mais Sim. treinar, ele vem aqui, tem 40 minutos, 1 hora de treino, ele participa 20, aí ele me falou, comecei a marcar, é verdade. Ah, o treinador não trata ele igual trata os outros, sempre coloca ele no time C, ou seja, são estratégias que também, de repente, vai de dentro de quadra, né? Ou do treinador. Ou seja, é bem amplo, né? Sim, é muito amplo, pode acontecer. Mas aí a minha resposta antes de cair é em relação a se realmente ele tem preguiça, É isso. ele acha na cabeça a crença de que não precisa, né? Que também Legal, acontece tem mais muito dentro pergunta aqui, da Laís. categoria de base, né? Nossa, muito, né? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Acontece. Tem mais 3 aí, tá, Laís? Aí a gente faz essas 3 e encerra. A Claro. criança que joga em vários times ao mesmo tempo pode ter um problema em algum período? Ai, que pena, travou. Tá ouvindo, Laís? Travou de novo. Travou. Vamos aguardar a Não, ela saiu, vai entrar de novo. Ela vai voltar, tá, galera? Tem 3 perguntas aqui, eu vou fazer as 3, tá? E a gente vai dispensar, né? Infelizmente vai ter que. A gente ficaria horas conversando aqui com a doutora, mas. Ela é de São Bernardo. Oi, Laís. Desculpa, que Imagina, acontece, troquei Laís, de imagina. Wi-Fi. Qual que é a pergunta? Deixa eu colocar aqui novamente para você. Laís, enquanto eu coloco a pergunta, já te convido para você. Você é aqui de São Bernardo, né? Eu vou te fazer um dia o convite para você conhecer meu projeto lá, quando tiver algum evento, para você conversar com meus pais. Aí a gente conversa isso mais Que para legal. frente. Não, perfeito. É isso que eu te mandar mensagem depois da live. Olha, Que obrigado. Nossa bacana, quero. Senhora. Laís, a criança que joga em vários times ao mesmo tempo pode ter algum problema em algum período? Olha, eu acho a primeira problemática é a gente averiguar se essa criança não está tendo um excesso de tempo, né? De tempo no esporte, né? Que o No caso excesso ainda da também pode especialização prejudicar. precoce, né? Exato. Então, assim, a primeira coisa é verificar isso. Outra coisa é o alinhamento da filosofia de cada lugar que ele está treinando, porque às vezes um lugar acha uma coisa, outro lugar acha outra, e aí o menino tem muito cedo tem vários tipos de informações desalinhadas que podem prejudicar o desenvolvimento dele. Então, por exemplo, eu sei que às vezes é difícil, mas, por exemplo, o menino tem que informar, olha, estou treinando nesse lugar, naquele lugar, esses treinadores podiam conversar, eu acho que, não sei se é Show, muito real, mas show, seria uma possibilidade show. boa, Só dando um adendo, porque não adianta... Laís, antes de você terminar, porque teve um assunto desse, até na parte física, em relacionado aos personagens dos treinadores. Eles falaram que o problema não é o atleta, no caso aí cai dentro do que a gente está comentando, fazer um treino fora. O problema é não estar alinhado com o clube e isso ser uma sobrecarga, ou seja, ser um treinamento concorrente. E é a mesma situação, né? Perfeito, é exatamente isso. Quando os atletas que eu atendo, que tem uma faixa etária menor e são do futebol, não, porque eu jogo nesse time, eu faço personal soccer. Eu falei, todo mundo se conhece, se conversa, sabe o que cada um está fazendo com você? Porque é importante, né? E já teve casos que não, e que
tinha informações desencontradas e que o menino estava confuso. E aí ele acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra. Porque, um exemplo, né, Laís? Ele tá assim, ele tem um time dele, onde ele disputa oficialmente. Os outros são extras, né? De repente ele recebe uma informação em outro lugar, e aí ele vem atuar, dá um trevo na cabecinha dele, pode prejudicar ele no clube onde ele no caso ali, é oficial, né? Que realmente ele precisava focar e concentrar, né? Sim, perfeito. E aí eu acho que essa quantidade de times, eu acho que tem que ser alinhado, tem que ser conversado, tem que ser pensado, precisa de tudo isso, né? Então, acho importante. Laís, ainda mais quando o atleta é muito novo. O nosso querido Fábio Carilha entrou aí na live, né? Agradecer. Eu vi. Acabei de ver aqui. Muito obrigado, viu, Fábio, sempre acompanhando. Por aparecer. Agradeço, E tem outra aqui, Laís. Vamos lá, deixa eu pegar aqui para ti. Para deixar o Instagram... para deixar o seu contato depois no final, que tem alguns pais que querem entrar em contato com você, tá, Laís? Perfeito. Ótimo. E a outra é parabenizar você por tudo que você tem falado, que tem feito aí. Foi a melhor live que eles assistiram. Eu super agradeço a confiança, agradeço o convite. A ideia realmente é divulgar um pouquinho o que a gente faz dentro da psicologia do futebol, que às vezes não é muito bem entendido, e não só por outros profissionais, mas pelos próprios psicólogos, que eu acho que falta mais a gente se organizar, ter uma metodologia de trabalho, mostrar essa metodologia de trabalho para as pessoas com quem a gente trabalha, para que elas entendam o que a gente faz. Né? Quantificar o que a gente trabalha, então eu acho isso importante, para deixar que a psicologia não seja uma coisa subjetiva, sabe? Uma coisa de blá, blá, blá. A ideia não é blá, 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 a gente tem um trabalho, né? E é muito rico, e até para desmistificar, eu acho que poderiam ter mais lives, no caso da função, Laís, e não tem, o pessoal está focando muito em tática e técnica, né? Esquecendo que o jogador é um ser humano, né? Que você tem que olhar por vários anos. Ele é tridimensional, né? Então, assim, você vê multidimensional. E assim, você falou coisas aqui pra gente ricas e dúvidas, curiosidades que a gente tem durante o dia a dia, que foi super importante. Muito obrigado, Laís. Nossa, você não sabe como a gente está feliz. Imagina, que isso. E o treinador, né, é lógico que é importante ele entender de parte técnica, tática, como eu dou um treino, como eu penso a tática, mas se ele não saber gerir pessoas, ele vai ter dificuldade no trabalho dele. Sem dúvida. Ele precisa saber gerir pessoas. Como a gente falou, né? Antes de ser um atleta, é uma pessoa, é um ser humano, né? Pô, legal. Muito obrigado, perfeito. Viu, Laís? Eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, se houver. Deixar o seu contato, não esquecer, porque eu coloco no Instagram e no Face, vou divulgar. Tem aí o Instagram dela, né? Pode entrar em contato, por favor. Mas aí, se você quiser colocar, você autorizar, né? Que eu passe seu telefone. Sim, claro. Eu passo, sim, com certeza. Eu vou colocar aqui, não sei como é que fixa o negócio, mas... pode colocar que eu fixo para você. Nos comentários. Isso. E aí, quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho falado muito nessa isolamento social sobre a nossa área para poder divulgar. Né? É verdade, Laís, perdão. E eu queria que você falasse pra gente, é só responder a pergunta do Marcos aí, que, nossa, 3 vezes, Marcos, você ia me xingar, né? Quando o garoto é dispensado do clube, o que os pais devem fazer para ajudá-lo, porque às vezes abaixa a autoestima, né? Sim. Ele quer desistir, quer parar de tentar, né? Nesses casos, eu sempre conto a história do Cafu, que é a história famosíssima, que ele foi dispensado inúmeras vezes até entrar no São Paulo, não passou na peneira, né? E quantos atletas não deram certo e estão no profissional, na Europa, na seleção, que passaram por vários clubes, né? Foram dispensados de vários clubes antes de dar certo em algum de fato. Verdade. Né? Então, eu sempre conto essas histórias porque é muito importante que esse atleta entenda que a vida não é, nossa, com 10 anos eu vou entrar num time grande e vou virar
jogador e vai dar tudo certo, não vai acontecer nada de errado, não vou me machucar, sempre vou ser titular, sempre Olha vou só. ser fera. Não existe isso. A vida é feita de dificuldades. Né? O que no mercado de trabalho normal é o funil, né? Poucos passam no mercado de trabalho, no futebol é conta-gota. É No verdade. futebol, passar no Mais difícil do que a futebol de alto faculdade nível. pública. Não, muito, mas nossa, não tem muito mais difícil Muito. que passar na USP em medicina. Muito. E da... Então, Que legal. esse atleta precisa entender que essas dificuldades fazem parte da vida. E se ele for escolher outra profissão, porque o futebol é muito difícil, também vai ser difícil para ele ser um médico renomado, reconhecido. Ele precisa de uma série de etapas. E dá então, certo, acho que eu sempre viu, explico Laís? nesse formato. E dá certo, porque eu tenho um atleta, a gente fez uma live com ele, ele está na Itália, né? E no Hellas Verona, e ele falou, ele contou essa história aí, o que fazia ele, né? Ele não, aqui no Brasil ele já até jogou, passou por Portuguesa, Corinthians e Palmeiras, mas não deu certo, foi dar certo lá na Itália. O que motivava ele era ele saber, puta, mas o Cafu tentou mais do que eu, né? E conseguiu. Então acho que não está no momento de eu parar. Perfeito. Verdade. Perfeito. Pô, Laís, eu acho que essas inspirações são boas, são positivas. E dentro das suas exemplos, considerações, né? Eu queria que você falasse para a gente a sugestão, né? Para os pais aí dentro dessa crise que a gente está tendo, uma sugestão mental, né? Para eles, desse isolamento. Acho que a principal, atletas, pais, treinadores, todo mundo, adultos, crianças, tanto faz, tenham uma rotina, procurem ter rotinas de horários, de atividades, não deixa virar uma bagunça horário de dormir, horário de acordar, horário de comer, horário de fazer exercício, né? Não deixem para lá os exercícios físicos, eles são muito importantes, né? A maioria dos clubes, o preparador físico passou, né? O que o atleta tem que fazer, então faça, né? Crie um horário para isso. Preencha o seu tempo com atividades com conteúdo, né? Não fique só deitado, trocando de canal, vendo só desgraça, né? O número de mortes por Covid aumentando. É óbvio que a gente precisa se manter informado. Sim. Mas só notícia negativa não faz bem pra gente, para nosso nível de ansiedade, né, nesse momento. Então, preencha com coisas boas, leia um livro, faça um curso online, aprenda uma língua, crie um novo hobby, algo que você goste. Pô, que legal. Então, eu ia até te perguntar, mas você respondeu, né? Aqui o nosso clube, né, o nosso projeto, a gente fez uma cartilha agora, vai divulgar. A gente vai ter uma reunião com os pais essa semana, né, Laís? E a gente fez uma cartilha porque todo mundo estava fazendo muito. A gente passou também, né? Exercícios físicos, né? De desenvolvimento motor, né? Coordenativos. Só que essa cartilha agora vai tanto o motor como o cognitivo, né? E o sensorial, para que eles trabalhem também um pouquinho a mente, até voltado para o que os professores pedem, né? Ali a tática, do posicionamento, para eles trabalharem um pouco a parte mental. Então você já deu adentro que é legal, né, Laís? Perfeito, não, concordo. Olha o Ivan, que entrou, aí, ó, goleiro tá da Ponte Preta, da seleção. Trabalhei quando ele era juvenil. Olha Adoro só. esse menino. Muito obrigado e parabéns, viu, Ivan? Show de bola. Muito bom. Então, Laís, é isso. Tem mais alguma coisa para falar para gente? Fica à vontade. Queria agradecer todo mundo que assistiu, que perguntou. Quem tiver mais perguntas e não conseguiu por um acaso, me mande lá nas mensagens no direct do Instagram, do Facebook, que eu respondo com o maior prazer. Olha aqui, ó. Anotei aí, Laís. Tá aqui, ó, fixado o seu Insta, por favor, anotem. Meu, Laís, assim, eu fico mais feliz, não é pelo profissional que eu te trouxe, porque eu sabia que realmente ia ser esse show, né? Você ia tirar com certeza todas as dúvidas, mas a pessoa, né, que você é humilde, atenciosa, me tratou com o maior respeito e a gente procurou também te devolver tudo com o maior carinho também. Muito obrigado, uma satisfação assim ímpar, né, nesse momento que a gente está passando. Que bom ter te conhecido e só agradecer, que Deus te abençoe, muito sucesso e a gente vai estar, a partir de hoje, já somos seu fã e vamos estar torcendo muito por você.
Muito obrigada. Também torço por vocês e assim, ótimo trabalho que você está fazendo. Eu vi as lives Muito todas que você obrigado. fez. Parabéns. Eu acho que isso é um serviço, uma prestação de serviço maravilhosa nesse momento. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Deus te abençoe. Precisou de mim, eu tô às ordens e vou estar acompanhando. Tá? Um abraço para todos os meus amigos lá que te acompanham. Conte comigo. Um abraço. Obrigada, Muito obrigado. viu, gente? Obrigada Tchau, por tchau. assistirem. Tchau, tchau. Nossa, gente, eu de qualquer jeito, deixa eu desativar aqui os comentários. Eu vou fazer uma segunda, com certeza eu vou conversar com a Laís, tá? Para fazer uma segunda parte, porque ficou tantas perguntas, né? Que a gente tinha dúvidas, não dá, é pouco tempo, né? E ela é uma profissional, ela tem muitos afazeres, não dava para eu deixar correr mais tempo, tá bom? Me desculpa, mas eu vou fazer a segunda parte. Muito obrigado por vocês terem participado. Perguntas excelentes. Eu sei que vocês tinham mais, mas a gente vai voltar com a Laís aqui em outro momento. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado pela moral de estar acompanhando todas as lives. Show de bola. Amanhã tem mais, tá? E a gente se vê por aí. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu!